Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 26 de julho de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. A Rússia fez um pequeno ataque com drone Shahed 136 contra a Ucrânia, mas não teve nenhum sucesso nisso, a maior parte dos drones foi derrubada. Os ucranianos, por sua vez, fizeram 2 ataques bastante significativos. Um aqui na base de Saki. Os russos estão muito doloridos com esse ataque em Saki. Aqui a gente vai ver, aparentemente destruiu bastante coisa por aqui. Ainda não temos o inventário completo do que foi destruído na base de Saki, mas se sabe que tem radares, tem munição e talvez tem aviões também. Os russos estão uma arara com isso daqui. Também atingimos alguma coisa aqui em Rostov-on-Don, mas aqui parece que não foi uma coisa tão significativa assim, né? Na linha de frente, nenhuma mudança significativa, continuam os mesmos movimentos que a gente viu nos últimos dias. E, finalmente, a gente tem na parte diplomática um artigo no Wall Street Journal falando sobre qual seria um possível plano de paz do Trump para a Ucrânia, altamente favorável à Ucrânia, tá? Esse plano teria sido descrito pelo Mike Pompeo, que foi secretário de Estado do Trump no primeiro governo dele, e que, ao contrário do que o pessoal diz, ele fala que não, que o Trump sempre foi muito mais amigo da Ucrânia do que o pessoal gosta de lembrar. Por exemplo, ele suspendeu o embargo de armas que o Obama tinha colocado, proibindo a entrega dos javelins, né? Os javelins foram cruciais para a Ucrânia nos primeiros dias da guerra, né? Se o Trump não tivesse levantado esse embargo na época do governo dele, talvez a história teria sido muito mais complicada para a Ucrânia. Enfim, o ponto central do estudo dele lá, dessa coluna, não dá para saber qual vai ser a posição do Trump sobre a Ucrânia. E eu concordo com vocês, é uma incerteza, né? O Trump já deu algumas declarações em que ele fala a favor da Rússia, contra a Ucrânia, mas, de novo, nada me tira da cabeça que isso é propaganda de campanha. É ele tentando atrair a ala putinista dentro do Partido Republicano, não a política que ele pretende efetivamente implantar. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, Gerson Ramos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então começando aqui, houve um ataque com 22 drones Shahed 136, os drones de fabricação iraniana usados pelos russos, dos quais 20 foram derrubados essa noite. Houve também um ataque com um míssil Iskander-M. As consequências desse lançamento do Iskander não são sabidas ainda, mas não foram consequências sérias de ontem para hoje, né? Agora, as fontes russas dizem que a Ucrânia atingiu o campo aéreo de Saki, na Crimeia, temporariamente ocupada, usando ATACMS. E o resultado seria a destruição de um sistema de radar e o ferimento de 2 soldados russos com estilhaços, né? O ataque que atingiu a base aérea causou uma explosão, um incêndio devido à munição danificada, ou seja, havia também um depósito de munição que acabou explodindo ali, né? E, adicionalmente, os mísseis ATACMS também visaram a defesa antiaérea russa, localizada próxima do vilarejo de Shovkovishne, que é ali pertinho de Saki, destruindo a instalação do radar, né? A imagem está aqui, não dá para ver muita coisa, a verdade é essa, só a explosão ali ao longe, né, dessa base militar de Saki aqui, né? Mas a gente tem outras informações disso daqui, tem algumas imagens aqui também mais próximas, com o fundo aqui, minha cara ficou bem na frente aqui, né? Ali dá para ver a explosão ali, e outro vídeo aqui mais de perto mostrando a explosão ali também. Mas o ponto central é esse, né? Ou foi atingida a base ali, né? E aí você tem principalmente as informações vindas dos bloggers russos que estão todos doloridos com essa história, né? Então o Igor Girkin traz aqui vários comentários do pessoal. Eu vou pegar aqui a tradução desse caso aqui, que é esse ponto aqui, ó. O Fighter Bomber é um blogger militar russo que fala principalmente de aviação, e ele está falando aqui, ó, não é uma boa manhã novamente, país. Vocês viram que eles lançaram o RC-135? O RC-135 é esse avião dos Estados Unidos, né, que está a trabalho da OTAN, que justamente faz reconhecimento aéreo, né? Então ele está chateado aqui, porque vocês reclamaram do RC-135 nos organismos internacionais, né? Ele disse aqui padrões internacionais, mas ele quis dizer organismos internacionais, né? Isso ajudou? É tudo como eu falo, né?
E aí depois ele complementa aqui, caramba, o RC-135W tá voando, cheio de equipamento de reconhecimento, acompanhado por um par de jatos. O mundo inteiro vê isso. Por que eles não fazem alguma coisa? Não faz alguma coisa, meu amigo, porque os russos não podem se dar o luxo de atacar a OTAN. Se atacar a OTAN, essa guerra acaba depois de amanhã, né? O Putin sabe disso, né? Aqui ele voa e vai fazer o reconhecimento de alvos que serão atingidos amanhã, né? Então, ou seja, ele falou isso ontem à noite e já está aqui preocupado, né? Todo mundo entende o que vai acontecer em seguida, e nós heroicamente nos viramos com apenas um Su-27 e coisa e tal. Ele está dizendo aqui que no final das contas o Su-27 foi lá e obrigou o avião americano a voltar. Só que o avião americano já tinha passado, já tinha feito todo o reconhecimento e coisa e tal. Enfim, né? Mas não é só isso, né? Esse aqui é o início da coisa. Aí depois começa aqui, ó. Novo Fedorívica. Novo Fedorívica é essa cidade aqui, justamente em Saki, tá? Aqui, ó. Novo Fedorovka, aqui em Saki, é onde é a base aérea que foi atingida, né? Aí tem esse coisa aqui, vamos achar a tradução dele aqui, tá aqui. Aqui, ó. Esse aqui é outro blogger russo falando, né? Você quer apostar quantos abrigos foram construídos em 2 anos para evitar, depois do ataque de mísseis em Novo Fedorovka? Em 2022, houve um grande ataque ucraniano contra essa base aérea de Novo Fedorovka, foi o primeiro grande ataque ucraniano na Crimeia, explodiu um monte de aviões e coisa e tal, e o cara tá falando aqui, ó, você aposta quantos abrigos foram feitos, porque os russos querem fazer abrigos de concreto para os aviões para evitar esse tipo de coisa, né? E quantos Su-24M, quantos Su-30SM ainda são mantidos na Crimeia, né? Ele está querendo dizer que nenhum, né? Não construiu nenhum abrigo e os aviões já foram todos embora, né? Aí o cara pergunta aqui, né? Eles atingiram ali de novo? Sim. E julgando pelo texto, existem perdas, né? Ou seja, teve perdas ali de novo ali na Crimeia, né? Mas continua aqui, tem mais coisa aqui. Os dois majores, um outro blogger militar russo falando aqui que na última semana todo mundo sabia, mas nenhuma decisão foi feita. Todos os soldados continuaram nas salas de fumo e mostrando imagens de satélites do inimigo para os outros, reportaram, mas não ajudou. Ou seja, os russos sabiam que a Ucrânia iria atacar ali e não conseguiram fazer nada no final das contas, né? Aqui, ó, tem mais aqui, mais reclamação dos russos. Os russos estão chorando muito com isso, cara. Deve ter doído muito isso daí, né? Aqui, ó, a Via Rub, não conheço esse daqui, mas deve ser um blogger militar russo também. Era tão óbvio, todo mundo tinha avisado, talvez não tenha explodido tanto, né? Vai continuar esse tipo de coisa, ou seja, os russos continuam preocupados aqui, né? E o Fighter Bomber coloca mais uma explicação aqui. Então, conclusões rápidas, né? Campos aéreos devem ter pelo menos 2 veículos armados na patrulha. Isso permitiria tirar os feridos que ainda estão em condições onde seria impossível tirar eles de lá de outra forma. Ou seja, estão preocupados porque parece que morreu gente, tinha gente ferida ali, né? Eu falei sobre isso em 2018. Cada soldado nas forças de segurança precisam ter um kit de primeiros socorros e saber como usar isso, né? O ping dos ucranianos diminuiu de alguns dias para 6 horas. O que ele está querendo dizer com isso, né? Quando o satélite tem a imagem da base aérea, em 6 horas os ucranianos estão atacando, né? Ou seja, antes levava alguns dias, então eles tinham alguma segurança de que quando os ucranianos atacarem já não teria aviões ali, não teria mais o equipamento ali e não teria problema. Mas o que ele está dizendo agora é que esse tempo já caiu para 6 horas, né? Então, aqueles que querem manter alguma coisa na área afetada por Storm Shadows, Scalps e Attackms, precisam agora mudar os aviões de posições pelo menos a cada 5 horas, ou então tirar eles totalmente dessas áreas, né? Pô, imagina a dor de cabeça que deve dar mudar a posição de aviões a cada 5 horas. E ele está falando isso, significa que aviões foram atingidos nesse ataque, né? Por que ele falaria isso se não tivesse avião atingido, né? É necessário aumentar os esforços para esconder as células dos agentes inimigos. Isso é uma reclamação que eles têm e é uma reclamação que vai só piorar, porque é lógico que na Crimeia, que é um território ucraniano, está cheio de ucranianos lá, evidentemente que tem muita gente que ajuda o exército ucraniano contra os russos, né? Só na cabeça dos idiotas dos russos que eles invadiriam e estariam libertando a Crimeia, libertando o Donbás. Não, ninguém quer os russos ali, né? Então aqui, ó, sem sentido escrever sobre construções de concreto reforçado,
porque eles não fizeram isso nos últimos meses, não vão fazer isso agora. Então, o mais importante é justamente tirar a aviação de lá, ou então ficar movendo os aviões de um lado para o outro, né? Apesar de que, de acordo com a experiência de Laos, né, os russos têm essa brincadeira, né? Quando eles querem criticar o exército russo, como não pode criticar o exército russo pelas leis do Putin, eles criticam o exército de Laos, né? Mas é lógico, estão criticando o exército russo, né? Eles vão gritar que os avós lutaram sem estruturas de concreto reforçado e ganharam a guerra, né? Ou seja, era uma outra realidade, né? Enfim, dá para ver aqui dessa sequência de prints aqui dos bloggers russos, que os russos ficaram muito machucados com esse ataque ucraniano ali em Saki, né? Deve ter doído muita coisa mesmo, né? E o Radio Enux aqui, que é uma outra conta ucraniana, ele diz aqui que, olha só, eu posso verificar 100% que a explosão aconteceu perto de um sistema S-300V de antiaéreo, né, na Crimeia, que está a alguns quilômetros da base de Jankoy. Infelizmente eu não posso postar a imagem, né? Isso aqui tipicamente porque o pessoal compra imagem de satélite, e uma imagem de alta resolução de satélite, e a empresa que vende essa imagem, ela implica com você se você publicar essa imagem. Não pode. Você comprou para você. Você pode ver a imagem, mas você não pode publicar essa imagem. Outras pessoas que queiram ver a imagem têm que comprar também da empresa de satélite, e não é barato isso, tá? Mas enfim, e aí o pessoal não publica, por quê? Porque se ele publicar, aí a empresa não vende mais para ele, né? Então ele está dizendo aqui que a parte leste do prédio foi toda destruída, com destroços por todo lado, né? O TEL, que é o lançador, parece intacto, mas não tem problema, porque justamente o radar foi destruído. O radar estava de um tipo não identificado, estava estacionado perto do prédio, né? Provavelmente esse radar sofreu danos, mas eu não consigo verificar. Não tem maneira de dizer o que estava dentro do prédio. O prédio foi totalmente destruído. Se o passado é um bom indicador, isso deve ser um posto de comando, mas essa informação é pura especulação, né? Ou seja, pode ser que o que ele está dizendo aqui é que você tinha aqui os lançadores de S-300, esses não foram afetados, o radar foi afetado e o prédio onde estava ali. Então, provavelmente, era um posto de comando e o objetivo ucraniano foi destruir algum comandante, alguma figura oficial ali dos russos, né? Então aqui é uma imagem de baixa resolução que mostra o local onde aconteceu o ataque, né? Ele não pode, ele falou que tem a imagem já mostrando o ataque acontecendo, mas ele não pode mostrar essa imagem aqui. Então essa é a situação aqui, ó. Aqui que estaria o S-300, o radar, e o local que foi atingido aqui, esse prédio foi todo destruído aqui, o lado esquerdo dele, né? Então a informação que ele tem do radar, ele mostra aqui todos os pontos onde havia alguma coisa na imagem de alta resolução. Evidentemente aqui a gente não vê nada, ele pegou a imagem do Google só para colocar de fundo, indicando a área que foi destruída, que teria sido essa daqui, né? Então, excelente notícia, sinal de que alguma coisa muito importante foi destruída ali em Saki, um sistema de defesa antiaéreo, certamente, munição, talvez também munição tenha explodido nesse propósito, e o ataque foi um posto de comando ali dos russos ali, né? Bom, também durante a noite teve um ataque no Oblast de Rostov. Então, além aqui de Novofedorivka, do campo de Saki aqui na região, também aqui em Rostov teve drones ucranianos causando danos aqui, né? Aqui a gente tem menos informação, não tem muitos russos escrevendo sobre isso. Como eu falo, ali deve ter doído muito, porque os russos ficaram falando sobre isso o tempo todo. Eles tipicamente não falam, justamente para não dar dica para os ucranianos, mas deve ter doído tanto que eles acabaram falando tanto sobre isso, né? Enfim, esse outro caso aqui, parece que foram 4 drones e temos algumas imagens de incêndios aqui, mas a gente não sabe exatamente o que foi atingido ali em Rostov, né? Bom, teve uma explosão de uma instalação de produção de gás lá em Yamalo-Nenets. É bem longe da Ucrânia, tá? Isso aqui não foi ataque ucraniano. Pode ter sido sabotagem, pode ter sido um acidente, mas ataque é muito longe para ser ataque. Essa região da Rússia fica aqui, ó. É nessa região aqui, ó. É longe pra caramba aqui da Ucrânia. Tá vendo? No meio da Rússia aqui, não faz sentido ter sido a Ucrânia. Mas pode ter sido sabotagem ucraniana? Em tese pode, né? Pode ter sido
um acidente pode ter sido também. De qualquer forma, é bom para a Ucrânia, pelo menos um russo ferido, um russo morto e 8 feridos, e a instalação em si, evidentemente, está fora de operação aí durante um tempo, né? E aqui uma outra excelente notícia, que é justamente, parece que a OTAN está ligada na mesma coisa que eu falei do vídeo de ontem, né? Lembra que eu falei no vídeo de ontem que aquele negócio de ficar caindo drones de pouquinho em pouquinho no território da OTAN é uma estratégia russa para justamente fragilizar o artigo 5º da OTAN, né? E ir fazendo pequenos ataquezinhos e coisa e tal. Parece que a OTAN está ligada nesse negócio e teve uma resposta muito boa hoje, né? Nesse último ataque que teve com esses drones aqui, também teve drones no sul da Ucrânia. E aí o que aconteceu? A Romênia disparou e destruiu vários drones suicidas russos sobre o território ucraniano. Ou seja, isso é uma coisa que é um pedido que a Ucrânia faz já há muito tempo. A Romênia é esse país aqui, ó, né, do lado aqui da Romênia, aqui do lado da Ucrânia. É um membro da OTAN, tem um monte de Patriot aqui dentro, tem um monte de Gepard, um monte de arma antiaérea. Eles podiam perfeitamente fazer a segurança dessa área aqui da Ucrânia. Aliás, se a Romênia quisesse, poderia evitar até ataques contra Odessa usando Patriot, né? Não fizeram isso ainda, mas já fizeram um primeiro momento. Essas cidadezinhas que ficam aqui bem na fronteira, né? Reni, Ismail, Kilia e Vilkov, que são cidadezinhas ucranianas, mas que ficam bem na fronteira com a Romênia aqui, e de vez em quando os russos atacam, e de vez em quando os drones russos caem na Romênia. Agora a Romênia decidiu tomar uma posição ofensiva nisso daí. Ela está derrubando os drones mesmo em território ucraniano, não foi derrubar os drones em território da Romênia, não. Isso eles já poderiam fazer, eles estão derrubando os drones no território ucraniano, né? É uma resposta à Rússia. Se você vai começar a fragilizar o artigo 5º da OTAN, a gente vai começar a ajudar a Ucrânia mais fortemente a partir daqui, né? Foi uma resposta, exatamente isso. Eu espero que isso encaminhe para mais, né? Para a Romênia colocar inclusive o Patriot ajudando a Ucrânia. Mas essa já é a primeira vez que um país da OTAN destruiu equipamento russo na Ucrânia. Ou seja, né, se a Romênia fizer isso aqui no sul da Ucrânia e a Polônia fizer isso aqui no oeste da Ucrânia, isso já resolve um problema enorme para a Ucrânia, porque toda a parte de Lviv aqui já poderia ser protegido pelos Patriots na Polônia, e Odessa aqui pela Romênia, e ainda Ivano-Frankivsk aqui também pela Romênia, ou seja, já limpa uma área enorme da Ucrânia, que a Ucrânia não precisaria mais se preocupar com a defesa antiaérea. Poderia botar todos os sistemas que tem hoje nessas cidades para proteger outras cidades aqui no leste da Ucrânia. Então seria muito melhor isso daqui, né? É uma notícia muito boa essa da Romênia derrubando esses drones, né? Tá aqui, ó. A OTAN começou a derrubar drones russos sobre o espaço aéreo ucraniano. É muito importante isso. Não é derrubar os drones russos no espaço aéreo da Romênia. Isso eles já estavam fazendo antes. É derrubar os foguetes e drones russos no espaço aéreo da Ucrânia. O novo vídeo mostra que o Gepard é uma excelente arma para derrubar drones. A Ucrânia tem usado isso também. É uma arma de fabricação alemã. Curiosamente, é uma arma que era considerada ultrapassada, porque o que é o Gepard, né? É defesa antiaérea para objetos lentos. Não funciona com mísseis. Mísseis o Gepard não ajuda, mas drones virou uma arma excelente contra drones. Ele tem todo o mecanismo de identificar o alvo aéreo e fazer o disparo automático, né? Então é uma arma excelente. O Gepard é o melhor que você tem contra drones. E a OTAN tem um monte de Gepard. Então, tanto a Polônia quanto a Romênia podem usar esses Gepards para acabar com os drones, né? Então aqui, ó, novos vídeos mostram o Gepard da Romênia atingindo drones kamikazes russos ali na região de Ismail, dentro do território da Ucrânia, né? Então, excelente notícia isso daqui, um bom desdobramento aí na guerra, né? Bom, falando sobre a linha de frente, mais uma vez não tem nenhuma grande mudança aqui. Aqui é a situação ali em Toretsk, né, New York e coisa e tal. Mais uma vez, nenhuma mudança na linha de frente por aqui. Aqui na região de Ocheretny, aqui você tem alguns desdobramentos preocupantes aqui. Os russos conseguiram avançar além do rio, né? Lembra que o rio aqui é a posição defensiva principal dos ucranianos. Então os russos agora avançaram além do rio, isso aqui é preocupante. Não sei qual vai ser a próxima linha defensiva ucraniana nessa região aqui, mas de qualquer forma não é nada significativo aqui, né? Houve quase o cerco de tropas ucranianas nessa região aqui.
As tropas ucranianas ficaram presas aqui nesse ataque surpresa russo, mas parece que eles conseguiram na última hora sair e não ficaram cercados nessa região aqui, né? É uma coisa boa por um lado, por outro lado ruim, indica um avanço russo significativo aqui nessa região, né? Os russos estão fazendo tudo o que eles podem nesse último momento, porque, como eu falei, já está muito perto o ponto em que eles não conseguirão mais fazer esses ataques, né? Enfim, aqui em Krasnohorivka também, um pouco mais abaixo, nenhuma mudança significativa, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre aquele grande ataque ali em Novomihailivka que os ucranianos conseguiram evitar, né? Próximo de Konstantinivka. Konstantinivka e Novomihailivka é basicamente a mesma coisa. É aqui, ó. Novomihailivka aqui, Konstantinivka aqui, essa região toda aqui, os russos tentaram avançar, não conseguiram, né? Não traz mais nenhuma outra grande informação por aqui, né? Agora, a gente tem informações sobre ações russas na África, né? O pessoal reclamando na República Centro-Africana que os russos estão dominando as minas de ouro ali na região, estão matando pessoas. Uma história bastante triste aí dos mercenários russos ali na África, né? Realmente é muito triste que a política na África acabe levando esse tipo de coisa. Facções terroristas acabam usando os mercenários russos do grupo Wagner e de outros grupos também para dominar as minas de ouro e roubar o ouro para a Rússia, né? É muito triste isso. Bom, o Johnny Ascola traz aqui, ele é um especialista militar finlandês, e ele fala aqui sobre o quanto que a Rússia está depletando o número de os depósitos que eles têm de armamento, né? Então a Rússia não consegue produzir equipamento bélico na velocidade que está gastando na linha de frente. A única vantagem que a Rússia tem são justamente esse depósito enorme que vem desde lá da era soviética e que os russos estão destruindo isso, né? Ele fala aqui que a Rússia é muito ruim em guerra convencional, acaba sacrificando números substanciais de homens e recursos para conseguir qualquer resultado, e quando esses recursos se tornam escassos, a Rússia fica severamente limitada nas suas capacidades, né? E o que ele está dizendo aqui é que a Rússia teve uma oportunidade significativa de fazer avanços num momento em que a Ucrânia estava com poucas armas e estava com pouco pessoal. Esse momento está passando, só que a Rússia também está destruindo tudo que tem em termos de equipamento. Os depósitos russos já estão ficando só com coisas totalmente inutilizáveis, né? Está projetado que essas reservas serão exauridas entre os próximos 12 e 24 meses, dependendo do tipo de arma, né? E eles falam aqui que uma vez que essas reservas estejam depletadas, a Rússia ou vai ter que reduzir suas operações, ou vai ter que comprar mais equipamentos de algum outro lugar, porque a sua produção própria não será suficiente. De qualquer forma, os custos para a Rússia vão continuar a escalonar, né? E eles falam também que estão gastando muito para conseguir recrutar pessoas, e no final das contas, o que está acontecendo é que a inflação está crescendo muito na Rússia, a ponto de que o Banco Central da Rússia já teve que aumentar a taxa de juros de 7,5% para 16%, e agora está aumentando mais para 18% devido à inflação que continua incontrolável por lá, né? E, no final das contas, eu acho que esse que é o problema principal, né? Não acho que a Rússia vai parar quando acabar o equipamento bélico. Tem muito equipamento bélico ainda. 1 ano, 2 anos de equipamentos bélicos ainda para a Rússia usar. Eu acho que antes disso a economia russa colapsa. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? E a morte de um monte de gente também acaba levando a problemas para recrutar novas pessoas e até a custo financeiro também, né? A Rússia tem menos gente para trabalhar nesse caso, né? Essa fonte dele é a revista The Communist, que fez um estudo sobre isso, né? O Trent Telenko fala um outro aspecto aqui, ele pega essa thread do Johnny Ascola e fala também sobre o problema das falhas nas ferrovias russas, né? As ferrovias russas, a Rússia depende muito de ferrovias, e desde as sanções ocidentais ela está com dificuldade de fazer manutenções nos carrilhos, né? Que é tipo a suspensão do trem, né? Isso é um mecanismo mecânico muito pesado, cheio de rolimãs ali, cheio de rolamentos e suspensões e coisa e tal. E nada disso a Rússia produz. Tudo isso era importado da Europa, né? Havia uma fábrica da SKF. A SKF é uma famosa produtora de rolamentos, né? Rolimãs, como se fala em algumas regiões do Brasil.
E os rolamentos, então, para ferrovias e coisa e tal, são rolamentos caros, não são fáceis de serem produzidos. É uma tecnologia que realmente demanda muito conhecimento. Havia uma fábrica da SKF na Rússia que foi embora com as sanções. E aí, ou seja, o problema é isso, né? Esses rolamentos começam a desgastar. Isso a Rússia não tem como substituir, vai acontecer com as ferrovias russas, o que já está acontecendo com a aviação comercial russa, né? Cada vez mais com problemas de se manter funcionando, né? Eu acho que é isso, é por aí que vai ser a ruína da Rússia, não por falta de equipamento militar. Bom, a Ucrânia desarticulou um grupo de serviço secreto russo que preparava ataques incendiários na Europa, né? O GUR, que é o serviço secreto ucraniano, é o serviço secreto com maior know-how sobre como atacar o serviço secreto russo, que é o GRU, né? Então é o GUR na Ucrânia e o GRU na Rússia. E identificaram um monte de coisa e pretendiam fazer vários ataques em shopping centers da Europa, agora durante as Olimpíadas de Paris, para desestabilizar a Europa. Mas, felizmente, esse grupo foi identificado pelos ucranianos e evitado, né? Aqui, ó. A Polícia Nacional da Ucrânia deteve um grupo que tinha instruções do FSB russo para fazer uma série de ataques em territórios de países da União Europeia, tá? Então não eram na Ucrânia. Vários deles haviam destruído shopping centers na Polônia, nos países bálticos, e planejavam também fazer ataques em centros humanitários para ucranianos na Polônia, né? Então, o Ocidente ainda continua inativo apesar dessas ameaças de ataque russas. E, de fato, hoje a gente teve um grande ataque contra o sistema rodoviário francês na Europa, feito provavelmente por russos, né? E como é que esses russos entraram? O pessoal aqui está mostrando que o governo húngaro, a Hungria, do Orbán, está permitindo a entrada de russos na Europa, facilitou a entrada de russos na Europa como trabalhadores convidados, e isso certamente está sendo usado pelos russos para enviar agentes especiais para a Europa. Ou seja, todo esse trabalho que está sendo feito na Europa para evitar a espionagem russa, o próprio Orbán está sabotando esse tipo de coisa. Uma coisa muito triste, o Orbán está fazendo uma política que é suicida. A Hungria está na lista do Putin também, pode ter certeza. Pode não ser, não está correndo risco neste momento, mas certamente vai correr risco no futuro, né? Orbán está vendendo a segurança da Hungria por conta de comprar petróleo barato da Rússia. Mesma idiotice que o Lula está fazendo aqui no Brasil, que o pinguço corrupto está fazendo aqui no Brasil, né? Bom, e saiu um artigo aqui no Wall Street Journal, um artigo escrito pelo David Urban e o Mike Pompeo, falando sobre um plano de paz do Trump para a Ucrânia, né? E, bom, o Trump não se comprometeu a nada. Por que isso? Porque o Trump não quer se comprometer com nada. Ele sabe que tem uma parte do Partido Republicano que é pró-Rússia, que é contra a Ucrânia, então ele não quer perder o voto desse pessoal, ele não vai se comprometer a nada antes de tomar posse. A questão é, o que o Trump vai fazer depois de tomar posse? E é o que eu venho falando para vocês, não há indicação nenhuma que ele vai rifar a Ucrânia. E o próprio Mike Pompeo coloca aqui no artigo, explicando justamente que, aqui ó, qual que é o plano do Trump? Negar revenda de óleo da Rússia, isolando a Rússia economicamente, fortalecer a OTAN e 500 bilhões em um land lease para a Ucrânia. E a Ucrânia pode atingir território na Rússia onde quer que ela queira. O Mike Pompeo foi o secretário de Estado do Trump no governo dele. Ele falando isso tem peso, tá? Não é o Trump falando. O Trump não pode falar, o Trump está em campanha, ele tem outras preocupações agora. O Mike Pompeo pode estar dando uma dica do que vai ser a política do governo Trump se ele ganhar, né? E ele fala também, antes disso, ele fala que não existe nenhuma evidência que o Trump iria obrigar a Ucrânia a capitular pela Rússia. Ao contrário, o oposto é verdade. O Trump foi quem levantou o embargo que o Obama tinha colocado em armas para a Ucrânia, mandando javelins que realmente ajudaram muito Kiev nos primeiros dias da guerra. Isso é um fato, né? E o Trump também deu apoio político ao Mike Johnson, né, ao presidente da Câmara americano, que era também republicano, quando ele manobrou para passar a ajuda militar para a Ucrânia. Ah, mas o Mike Johnson demorou, os republicanos demoraram. É verdade. Por quê? Exatamente porque há essa divisão dentro dos republicanos. Há uma ala dos republicanos que é pró-Rússia, sim. Não é a majoritária. Não há indicação de que o Trump apoia essa área. Ao contrário, ele manobrou, ele ajudou para sair a ajuda americana para a Ucrânia nesse caso, né?
Então, ou seja, o que ele acha que isso iria ajudar a revitalizar a defesa, o complexo de defesa industrial americano em Alabama, Pensilvânia e Virgínia, e é uma boa política, né? Ou seja, o que ele está falando aqui é algo que eu falo para vocês também. Eu não sei o que o Trump vai fazer. Mas eu acho que dizer que o Trump certamente será ruim para a Ucrânia, isso é propaganda democrata. Isso é o que os democratas querem que você pense. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.